Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos dar sequência à maratona bíblica com o tema Tu nos salvastes a vida. Tu nos salvastes a vida. Parece até uma expressão aí dos discípulos, né, ou de alguns dos apóstolos para Jesus, mas não. É uma expressão dos egípcios para com José. Está lá no texto de Gênesis, capítulo 47, versículo de número 25. Gênesis 47, 25. Vamos começar lendo o texto, depois eu dou uma contextualizada na história aqui para a gente poder entender. Diz assim então o texto: eles disseram, meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos de Faraó. Bom, o que nós temos aqui é a dinâmica da realidade de José ali no Egito. Nós sabemos que houve uma profecia de que haveria 7 anos de fome, houve uma palavra de Deus dada em sonho a José. José prepara o Egito para esse período de 7 anos de fome com um período de 7 anos de abundância. Quando esse período de 7 anos de fome começa, de fato a coisa vai se desenrolando e se tornando cada vez mais drástica e mais dramática. Nesse ponto aqui nós estamos talvez no ápice desse momento de fome, quando os egípcios ou quando os moradores da terra ali já haviam dado para Faraó todos os seus bens em troca de comida, faltando agora apenas a sua própria vida. E eles então dão a sua própria vida ou oferecem a sua própria vida como pagamento por alimento, como uma forma de tentativa de sobrevivência. E o que nós temos aqui é José mostrando toda a sua sabedoria e também a sua destreza para conduzir uma nação. Porque José, o que ele faz é algo interessante. Ele diz, olha, não queremos vocês diretamente como escravos, vocês de fato serão, mas em vez de vocês serem nossos escravos, nós vamos fornecer para vocês um alimento. Desse alimento você vai pagar um imposto, aí, uma espécie de tributo, que seria ali o valor de 20%, um quinto da produção anual, vocês vão pagar de volta aí para o Faraó. O ponto é que José, ele adquiriu toda a terra do Egito, e aqui essa linguagem de compra, ela não é incomum na Bíblia. A Bíblia trata, às vezes, dessa coisa da compra, essa linguagem de comprar, de pagar um preço, até por um outro ser humano, não é incomum na Bíblia. Por exemplo, nós temos o famoso caso de Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. Filemon, lá aquele personagem da Bíblia, né, o qual Paulo escreve uma carta para ele, para Filemon, pedindo a Filemon que não só recebesse Onésimo de volta, mas que o tratasse bem, uma vez que Onésimo havia se convertido ao cristianismo. E é de fato uma carta muito linda sobre essa questão da compra, da escravidão. Agora, certamente o maior exemplo dessa relação de libertação da escravidão é de fato a nossa libertação da escravidão do pecado. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. E ali é também um contexto de compra da libertação do pecado. Jesus, ele pagou com o seu sangue por nossa própria vida. Agora, é interessante essa linguagem de comprar com o teu sangue a nossa própria vida, porque muitas vezes a gente pensa assim, bom, Jesus comprou, Paulo fala que nós somos comprados por um alto preço, e de fato Jesus nos comprou com o seu sangue. Agora, vamos lá pensar num diálogo hipotético, né, entre Jesus e o pecado. Né? Olha, o pecado diz, Jesus diz, eu quero comprá-los de volta de você, eu quero comprar essas pessoas de volta. E aí o pecado diz, ok, né, vai custar o seu sangue.
Jesus não poderia chegar lá com um copinho, né, de sangue e falar, tá aqui o sangue. Não, havia uma forma em que esse sangue deveria ser entregue. A Bíblia vai chamar isso tecnicamente de expiação e propiciação. Propiciação é exatamente aquele favor, né, como se fosse um presente, para que o outro se torne propício. Então, o que aconteceu foi que Jesus ele derramou seu sangue para que Deus de novo se tornasse propício a nós, para que tivéssemos o favor de Deus, né? Propiciação diz isso. Mas expiação tem aquela relação com bode expiatório. Você já deve ter ouvido essa expressão de que alguém se tornou bode expiatório, ou seja, ele assumiu a culpa. E é exatamente isso que Jesus faz diante de Deus. Ele assume a culpa, ele expia o nosso pecado. Ele assume aquilo que era a nossa culpa. E por isso é que Jesus precisou morrer. Certa vez alguém me perguntou, pastor, por que Jesus teve que morrer? Teve vários motivos, um deles é esse. Ele teve que morrer para entregar o seu sangue para que fôssemos comprados novamente. Uma figura muito comum na cultura, essa figura, hoje já está se perdendo um pouco por causa da influência de alguns movimentos progressistas dentro do cinema, movimentos feministas, enfim, esses movimentos estão tentando manchar um pouco essa história, mas até alguns anos atrás era muito comum você ver as histórias dos heróis salvando as princesas, né? E aí a princesa fica ali toda emocionada porque o herói arrisca a sua vida por ela. A ideia de alguém morrer por amor é algo que está gravado no nosso DNA. Nós nos sentimos lisonjeados, né? Emocionados quando alguém morre por amor. E essa é a história bíblica. Alguém morreu para a nossa liberdade. Alguém morreu por amor a nós mesmos. Por isso que nós somos comprados por um alto preço. Isso nos dá um senso de valorização absurdo. Mas a Bíblia também diz que nós éramos escravos do pecado, essa linguagem da escravidão. Lá em Romanos, capítulo 7, Paulo vai discorrer sobre isso, mas especialmente o versículo 14, Paulo fala de forma muito clara de que éramos escravos do pecado. O que significa ser escravo do pecado? Ser escravo do pecado é não poder deixar de pecar. Existe uma história que alguns pastores contam, eu de fato não sei qual foi o primeiro que contou, que diz o seguinte, que alguém disse para ele, mas ser cristão é muito ruim, você fica preso, você não pode fazer nada. E aí esse pastor deu o exemplo para esse indivíduo, né, que achava que o cristianismo era uma prisão, disse para esse indivíduo, não, você que está preso. E o indivíduo olhou assim, achando estranho, como assim eu sou preso? Preso é você, não pode beber, não pode fumar. E aí o pastor disse, eu posso fazer todas essas coisas, mas eu escolhi não fazer essas coisas. Pela graça de Deus, eu sou livre do pecado. Pela misericórdia de Deus, ele me fortalece para que eu não precise mais fazer. Agora, você é escravo, porque você não pode ficar sem fazer. Você não pode ficar sem beber, você não pode ficar sem fumar ou ter várias mulheres, enfim, todas essas marcas que o pecado deixa nas nossas ações. É claro que isso é fruto do pecado no coração, mas que acaba gerando ações pecaminosas. Um outro exemplo que eu gosto de dar, quando a gente fala sobre ser escravo do pecado e não poder deixar de pecar, é as crianças, né? A criança, ela, quando nasce, você vai precisar ensiná-la a dizer obrigado, mas nunca vai precisar ensiná-la a dizer é meu. Então ela já nasce sabendo, ou já nasce falando, é meu, eu sou dono. Mas ela dificilmente vai já nascer agradecendo, obrigado, né, por me dar isso, ou me dar aquilo. Bom, não somos mais escravos, essa é a mensagem, mas não somos mais escravos de quê? Bom, não somos mais escravos da natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa está aí, mas nós não precisamos mais atendê-la. Jesus nos livra dessa escravidão da natureza pecaminosa.
e também da lei, mas da lei como forma de salvação. Essa é a confusão que alguns fazem, especialmente quando leem ali a carta de Paulo aos Gálatas, é que acho que não ser escravo mais da lei significa que eu não devo mais cumprir a lei. Não devo mais cumprir a lei como forma de salvação. Então, eu não sou mais escravo da lei como forma de salvação. Isso não significa que não somos mais escravos. Nós somos sim. Nós pertencemos a outro Senhor. Nós somos comprados de uma escravidão e levada para outra. Aí alguém pode dizer, bom, então não existe vantagem nenhuma nisso. Eu era escravo, agora eu continuo sendo escravo. Mas existe uma diferença grande do Senhor. O Senhor anterior, o pecado, ele nos levaria certamente à morte. Por isso que existe aquela linguagem de Paulo em Romanos, e o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6. Porque mostra exatamente que o senhorio do pecado vai nos levar à morte, mas o senhorio de Cristo vai nos levar para a vida. Então, nós continuamos escravos, a diferença agora é o Senhor, aquele que está acima de nós, aquele que nos comprou. Eu gosto muito de um exemplo que é a analogia do homem que foi aceito pelo rei. Eu conto uma história, uma analogia, né, uma figura, uma parábola, se você quiser, de alguém que está ali todo sujo, maltrapilho, ferido, fedendo, e chega diante do rei. E o rei se assusta com aquela figura diante dele, né, sujo, maltrapilho, fedendo, com fome, machucado, ferido, doente, etc. e tal. O rei se assusta com aquela figura e diz, o que você está fazendo aqui? Você não pode entrar na minha presença desta forma, né? E aí aquele homem, naquela condição de maltrapilho que ele está ali, se vira para a cruz e diz, eu não sei porque eu estou aqui, mas aquele homem sangrando ali disse que eu podia entrar. Mais ou menos essa aí é uma ilustração desse novo senhorio. Aquele ali na cruz nos disse que agora nós pertencemos a um outro Senhor. Agora a pergunta é, depois de lavado, depois de limpo, depois de cuidado das suas doenças, como você vai viver em relação a esse Senhor que te deu um acesso que você não tinha antes? Bom, a forma como você deve viver com esse Senhor precisa ser completamente diferente. Uma sujeição absoluta, uma sujeição irrestrita. Você consegue ver a sabedoria, você consegue ver o amor, você consegue ver a justiça desse que te deixou entrar à presença do rei, mesmo você não sendo aceito, mesmo você não sendo digno, ele te faz entrar à presença do rei, te faz adentrar à presença do rei pela sua morte. A morte daquele homem te trouxe à presença do rei. Como você vai viver com relação a esse Senhor? Não dá para você viver da mesma forma que você vivia antes. Então, essa linguagem da escravidão, ela é comum na Bíblia. Primeiro, diz que nós somos comprados por alto preço. Segundo, éramos escravos de um senhor anterior, do pecado, e não somos mais escravos nem da natureza pecaminosa, nem da lei como forma de salvação, e agora pertencemos a um outro Senhor. Qual é a moral da história, então? Somos redimidos pelo Senhor na cruz. Não devemos novamente nos submeter a julgo de escravidão. Essa é a moral da história. A cruz significa que eu fui redimido, que eu fui comprado. Eu não posso novamente me submeter a julgos de escravidão. Eu não posso mais ficar escravo do pecado e da lei como forma de salvação. E essa é a aplicação. A partir disso, nós vamos aplicar. Qual é a aplicação? Ora, não seja escravo do pecado mais, ou da lei do pecado. O que é não ser escravo do pecado ou da lei do pecado? É somente não ter ações pecaminosas? Não, é muito mais do que isso. Às vezes fazemos uma ligação muito estreita do pecado com as ações de pecado. Claro que as ações de pecado são resultado de algo muito maior, de um sintoma maior. A lei do pecado diz que você precisa de dinheiro para ser feliz. A lei do pecado diz que você precisa de alguém para não se sentir solitário.
A lei do pecado diz que você precisa de status e de fama para ser importante, para ter importância. Enfim, a lei do pecado, ela vai escrevendo no nosso coração algumas mentiras ou alguns enganos que parecem mentira e nós vamos aceitando. Essa é a lei do pecado. E isso vai nos levar a ações pecaminosas. Por exemplo, se eu acho que ter dinheiro vai me levar para a felicidade, eu começo a fazer tudo por causa de dinheiro. E aqui eu não estou falando apenas de ricos. Existem pessoas que não têm uma boa condição financeira e que elas acham o seguinte: quando eu tiver uma condição financeira boa, eu vou ser feliz. E aí ele começa a fazer coisas para poder ganhar dinheiro de qualquer maneira, achando que será feliz. Ele vai ter o dinheiro e não vai ser feliz. Ou pior, vai ficar a vida inteira correndo atrás do dinheiro e não vai ser feliz. Estou dando exemplo do dinheiro, mas isso serve para o casamento, isso serve para a saúde, para todas as coisas que nós podemos tornar escravos de uma lei que vai levar o nosso coração para ações de pecado. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Vamos fazer como eu gosto de fazer todas as sextas e segundas-feiras. Eu gosto de encerrar e começar o nosso devocional orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Aproveitando que a gente está orando o Pai Nosso, quero te convidar nesse próximo domingo. Nós vamos ter aí mais um episódio da exposição do Sermão do Monte e nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Vai ser um culto específico sobre a oração do Pai Nosso, claro, com a nossa querida pastora Flávia Heller, meu amor, tá aí inclusive. Ela que tem uma aula fantástica sobre o Pai Nosso na nossa plataforma da Escola da Nave. Domingo ela vai fazer pra gente ali uma exposição do Pai Nosso. Então, se você está em Belo Horizonte ou tem possibilidade de participar com a gente, a partir das 10 horas na nossa Igreja Nave, você é nosso convidado, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima sexta-feira para todos, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.